Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas hoje pela manhã para combater um novo foco de incêndio no segundo andar de um prédio que fica ao lado do prédio onde ontem teve chamas fortíssimas, O prédio do Magazine Luiza, onde ocorreu um incêndio de grandes proporções e nós trouxemos aqui com informações para vocês. Os bombeiros e as equipes da Defesa Civil aqui de nossa capital Maceió, eles continuam monitorando os prédios atingidos para garantir a segurança nesses locais. A reportagem é do nosso X da Notícia, Ivan Lemos, e você acompanha aqui no Fenômeno Fica Alerta. Ivan. Se aproximava das 8 da manhã quando se percebeu fumaça no prédio de 9 andares. Os bombeiros foram chamados. Numa vistoria, encontraram um foco de incêndio em um dos andares. A gente entrou nesse prédio, fez uma vistoria em todos os andares dele e detectamos um pequeno foco de incêndio no segundo andar. Agora, neste momento, nós estamos fazendo o combate desse pequeno foco de incêndio para deixar a área ainda mais segura. Mas assim, reignições, pequenos focos de incêndio são normais em incêndios de grandes proporções. Ainda pela manhã, uma equipe de perícia dos bombeiros voltou à loja Magazine Luiza para dar continuidade ao trabalho de análise, que começou ontem mesmo. Segundo a corporação, nesse primeiro momento, são 4 linhas de investigação. A gente começa com a exclusão ou a confirmação de fenômenos de causas naturais, O que seria causa natural? Por exemplo, queda de um raio, Não sendo, a gente passa para a segunda hipótese. Segunda hipótese, foi uma causa humana? Na causa humana, a gente vai investigar se foi uma causa humana dolosa, intencional ou culposa. Não sendo essa causa, a gente passa para uma terceira causa. Foi um processo dinâmico? O que é isso, processo dinâmico? Houve algum atrito, a empresa trabalha com alguma espécie de material que aquece, que causa calor, que pode gerar algum tipo de faísca. Então, não sendo um processo dinâmico, a gente passa para a quarta causa, que geralmente, estatisticamente, é a mais comum em ambientes fechados, que seria os fenômenos termoelétricos. O fenômeno termoelétrico é qualquer fenômeno que inclua a eletricidade e as principais, que todo mundo está geralmente cansado de saber, ou está mais acostumado a saber, seria o curto-circuito. Mas não tem apenas ele. Temos também a sobrecarga, a sobretensão, que terminam muitas vezes em curto-circuito. Hoje de manhã, o trecho do calçadão do comércio em frente à loja permaneceu interditado. Um tapume foi colocado onde ficava a porta para impedir o acesso de pessoas. O incêndio começou pouco depois das 6 da manhã de quarta-feira. Um segurança do edifício Breda percebeu as chamas quando chegava para trabalhar e chamou os bombeiros. Quando os militares chegaram, o teto já havia desabado e o fogo consumido praticamente toda a loja. Foram 2 horas de trabalho até que as chamas fossem controladas. Mesmo assim, o fogo voltava o tempo todo. Funcionários da prefeitura usaram uma retroescavadeira para retirar o ferro retorcido e o material destruído pelo incêndio. O prédio onde os bombeiros encontraram fogo hoje e uma loja vizinha ao local do incêndio permanecem interditados pela Defesa Civil. Uma vistoria foi feita ontem aqui nesses imóveis e não encontrou danos à estrutura, mas uma nova análise ainda deve ser feita. Com esse procedimento, dá continuidade à interdição ou desinterditar. Mas nesse momento o trabalho tem que ser minucioso, o trabalho tem que ser com bastante cautela, porque a gente está tratando aqui de vidas. A gente não pode, de repente, desinterditar de forma soldada, colocando em risco trabalhadores e, é claro, clientes. Então a coisa tem que ser feita de forma bem clara, com segurança, para que a gente possa fazer o nosso trabalho de forma correta. Por causa do foco de incêndio no prédio ao lado, hoje a Defesa Civil não deve fazer a vistoria na loja que pegou fogo nesta quinta-feira. Segundo o coordenador, é preciso esperar mais um pouco. Com esse novo cenário que a gente é testemunha agora, de você ainda ter fumaça no local, ainda de certa forma ainda ter combustão, não é aconselhável tecnicamente a gente adentrar para fazer realmente essa vistoria. Hoje, em entrevista ao Balanço Geral ao vivo, aqui na TV Pajuçara, o Corpo de Bombeiros confirmou que a loja Magazine Luiza não tinha alvará da corporação para funcionar. Com relação à documentação de aprovação do Corpo de Bombeiros, ela não foi finalizada. Foi dada a entrada sim, mas não teve o trâmite seguido. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, muitas lojas no centro de Maceió não têm esse alvará de funcionamento. É um dado alarmante, mas a maioria dos estabelecimentos não tem essa certificação. E é um alerta que a gente faz, a gente trabalha muito com prevenção, a gente sempre orienta.
regulariza o teu estabelecimento. Por quê? Não é só uma questão do seu estabelecimento, mas as vidas que estão adentrando ali, porque é vamos supor, uma loja de grande porte. As pessoas têm a ideia de que aquela loja é sempre segura pelo porte da loja. E às vezes não é o que acontece. Então, assim, as pessoas vão achando que estão em segurança. O bombeiro, quando vem atuar, tenta utilizar os preventivos daquele estabelecimento e não vai achar, ou às vezes danificado, ou sem manutenção, sem funcionamento.